Olá, minhas amigas e meus amigos do agronegócio brasileiro, é um prazer estar com vocês em mais um podcast Pés no Chão e Raízes no Agro. Eu sou o Beto Fava, diretor-geral da Harvey AgriBusiness School, e estou aqui para bater um papo com o Vinícius Cambaúva. Vinícius, além de professor na Harvey AgriBusiness School, é uma daqueles talentos, né, da nova geração que vão sendo expoentes e vão crescendo rapidamente, com muita estrutura, muito conhecimento e muito esforço. Vinícius, muito obrigado pela presença, é um prazer enorme recebê-lo. Beto, prazer é meu, obrigado aí pela introdução, já estou até me sentindo mais jovem depois dessa história toda aí, mas muito bom estar aqui com vocês e poder participar, compartilhar um pouquinho aí do que a gente está aprendendo também. Vinícius, conta pra gente, você é de onde, você se formou em quê? Conta um pouquinho da sua trajetória para nós. Não, vamos lá, com o maior prazer. Eu sou engenheiro agrônomo, a gente costuma dizer engenheiro agrônomo de formação, né? Porque depois de um tempo a gente acaba mudando um pouco a carreira aí e atuando, né, na nossa atuação hoje mais na área de negócios, mas eu fiz engenharia agronômica na Unesp de Jaboticabal, minha família é de uma cidade que se chama Pirangi, né, próxima de Bebedouro, interior de São Paulo, também cerca de 1 hora aí de Ribeirão Preto. E me formei em engenharia agronômica pela Unesp. Depois de um tempo eu fiz um intercâmbio, né? Fui para os Estados Unidos, fiquei durante 1 ano lá em 2019, onde eu tive a oportunidade de trabalhar numa fazenda para conhecer, eu quis ter essa oportunidade. Você fez o intercâmbio onde? Eu fiz pela Universidade de Minnesota e fiquei no estado de Minnesota. No estado de Minnesota. Exatamente, era um programa lá da universidade que eu prestei, deu certo, e aí eu fui para trabalhar numa fazenda mesmo, para conhecer a realidade, né, do produtor americano. Então fiquei lá em 2019, depois eu voltei para o Brasil e aí iniciei a caminhada na pós-graduação na área de administração, aí com orientação do professor Marcos Fava Neves. Tive a oportunidade também de estar entrando na Marquestrate, na consultoria, e terminei o mestrado, agora estou começando o doutorado e trabalhando muito, só para tentar resumir aqui para a gente poder, né, trazer as outras respostas aí, trabalhando muito com o tema de comunicação. Essa questão de defender a imagem do setor, a questão de como que as empresas, os agentes que fazem parte do agro podem melhorar a imagem e a comunicação para a sociedade como um todo. Vamos explorar bastante essa questão da comunicação, mas eu queria perguntar para você como foi esse ano, essa experiência trabalhando nos Estados Unidos. O que foi que mais te acrescentou? Quais foram os maiores desafios? Eu costumo comentar com todo mundo que quando você vai para lá, numa ocasião como a minha, né, saindo da faculdade e tudo mais, às vezes a gente imagina que você está indo pelo inglês, né? A maioria das pessoas fala, quero ir para lá para aprender inglês, mas no fundo, o inglês é talvez a menor das partes. Porque eu acho que tudo que você vivencia lá é o que te transforma como pessoa. Então, na ocasião, como era um programa de intercâmbio, eu tive a oportunidade de morar com mais dois participantes, né, que eram estudantes também, um do Quênia e um do México, e o restante, toda a equipe lá eram norte-americanos mesmo. Mas é muito interessante porque esse é um conselho que até deixo para os jovens, as pessoas que estão acompanhando aí, que estiverem interessadas, se você for para lá, mergulha na oportunidade de verdade. Porque eu fazia de tudo lá, desde de trabalhar no campo mesmo, para ajudar as pessoas nas atividades, até entregar toda a produção na capital do estado, lá em Minneapolis, Saint Paul, com o caminhão. Eu tirei carta para poder dirigir, porque eu queria ter o contato também e conhecer a outra ponta, né? Claro que tem as histórias engraçadas todas para contar que surgem disso, mas eu acho que eu amadureci muito como pessoa, né? Acho que a língua foi só um dos aspectos e eu cresci muito nesse sentido, amadureci como pessoa e ao mesmo tempo pude... falando especificamente agora da agricultura, né, a gente tem esse comportamento de sempre querer comparar, né, olhar para a agricultura brasileira, a agricultura norte-americana, e eu acho que um dos pontos que me chamou muito a atenção foi principalmente a questão da sucessão. Sim. Você vê que você não tem muitos jovens, né, nos Estados Unidos se interessando tanto pelo agro, tanto pela atividade agrícola como tem no Brasil. Exatamente. Muito legal. Ô Vinícius, mas nessa caminhada você foi para os Estados Unidos e voltou e decidiu prestar um mestrado. Como é que veio essa busca pelo mestrado? Como é que isso entrou na sua vida? Na verdade, acho que durante a minha graduação, eu não comentei isso no início, né, mas a minha família ela tem os pés no agro desde sempre, né? Meu avô é produtor rural, meu bisavô era produtor rural, então já estou há
muito tempo ligado na atividade, isso foi um dos motivos que me fez, inclusive, fazer engenharia agronômica, mas durante o curso eu tive algumas oportunidades que eu percebi que eu me identificava muito com a área de negócios. Sim. Por conta desse interesse de conhecer um pouco melhor e para quem faz ou fez, né, ou pretende fazer engenharia agronômica, ele é um curso muito amplo, um curso muito legal, mas ele não tem uma abordagem tão profunda nessa área de administração, de economia. Então eu queria trabalhar um pouco melhor isso, porque eu me interessava e pretendia inclusive atuar profissionalmente na área. Então foi esse motivo. Foi esse o caminho. E durante o mestrado e a sua atividade profissional, você mergulhou nas questões de comunicação do agro, né? Como você vê, quais são os desafios principais de comunicação no agro, principalmente com a nova geração, né? Porque é diferente de falar comigo, típica geração X, né? Com esses jovens que estão agora se interessando pelo agronegócio. Legal, vou contar uma historinha então, que eu acho que na verdade até antes de fazer o mestrado me inspirou muito no tema. Até quando eu estava nos Estados Unidos, naquela ocasião que eu comentei, foi exatamente quando aconteceram aqueles episódios que a gente viu de relacionar completamente as queimadas na Amazônia, tudo que estava acontecendo com o desmatamento em prol da atividade agropecuária, né? Tudo aquilo que, se vocês se lembram, aí no ano de 2019, Sim. O mundo inteiro, né, falando sobre esse assunto. E na época eu acompanhava, né, muitas pessoas que defendiam o agro, eu já tinha esse embasamento. E eu via que aquilo não era correto, né? Os americanos mesmo, o pessoal lá de fora vinha para mim e falava, mas o que vocês estão fazendo lá no Brasil? E eu falava, pera, mas não é exatamente o que está acontecendo, né? Então, eu acho que o que resume o meu interesse por trabalhar com comunicação é exatamente o incômodo que eu tinha em ver que a nossa imagem, o nosso posicionamento, ele não estava sendo o que realmente era a realidade. Então, foi por isso que eu quis trabalhar com esse tema de comunicação e durante, principalmente, o meu mestrado, eu percebi muito isso que você está comentando, né? Você tem, agora falando de uma forma um pouco mais business, né? Você tem diferentes públicos e para cada um desses públicos você tem diferentes estratégias. Sim. Se eu for falar com o agricultor, é uma estratégia, é um canal, é uma mensagem, é uma linguagem. Se eu for falar com o jovem, é outra. E esses dois aqui eu estou colocando como se fossem partes do agro. Agora, se eu for falar com a sociedade que está externa, que não acompanha, não participa das atividades, é completamente diferente. E para cada caso você precisa ter tudo muito bem planejado e elaborado para não ter problemas, né, com essa questão da imagem. Muito legal. E você está tendo, nos dias atuais, a experiência de assumir uma cadeira como professor na Harvard Agribusiness School, né, dividir essa cadeira com o professor Luciano. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, como tem sido ser professor. Olha, muito, muito legal. Primeiro, até agradecer o professor Luciano, o professor Marcos Fava também, você, Beto, e todos, né, que estão aí à frente da Harvard pela oportunidade. Confesso que eu fiquei muito feliz pelo convite e eu imaginei assim, vamos experimentar para ter a sensação, né, de professor, ver como era. A gente já fazia alguns treinamentos, né, na Marquestrate para empresas, mas era uma realidade diferente, porque você estava trabalhando com empresa, com pessoal de uma Sim. idade, né, um pouco profissionais de mercado e não jovens, né, das novas gerações. Hoje mesmo a gente teve aula de manhã com os jovens aí e eu brinquei, né, a gente estava olhando ali um histórico de produção e eu brinquei lá, vocês devem ter nascido aqui em 2003, 2004, e alguns já falaram, não, 2005, 2006, né? Então a gente está falando, né, da nova geração mesmo, os jovens que estão chegando aí. Mas é muito bacana, por quê? Porque é claro que você tem comportamentos, você tem algumas características, o perfil deles é bem diferente do que a gente observa, né, com outras pessoas. Mas eu acho que o segredo está em a gente se adaptar. Eu acho que não estou falando em alguns pontos, né? A gente não discute questão de disciplina, questão, né, de dedicação, isso tudo acho que são virtudes. Mas outros a gente consegue adaptar, a gente consegue entender, por exemplo, que o celular para o jovem ele pode ser uma ferramenta que apoia ele durante o processo de conhecimento. Então está sendo uma experiência muito legal. Eu costumo dizer que, como faço parte dessa nova geração, né, tô, né, aí parte desse mundo, eu tô, na verdade, na transição já, né, daqui a pouco. Então eu converso com quem é mais velho, mas estou em contato com os jovens. Então eu consigo ver os dois lados. Para mim está sendo muito enriquecedor por conta disso, principalmente. Muito bom. Além disso, senhores, né, o Vinícius tem
é um dos jovens talentos, professor nosso da graduação, né, dos cursos de administração e engenharia de produção. Tem ministrado aulas de cadeias de sistemas agroindustriais, né, já fazendo a primeira imersão de nossos alunos. Está conduzindo os alunos hoje aqui na feira, na AgriShow, que eles estão fazendo uma imersão nas tecnologias, né? Mas além de tudo isso, ele tem uma habilidade toda especial, que ele é um dos melhores cantores que nós conhecemos em toda a Harvey, em toda a Marquestrate. Vinícius, uma palhinha a capela aqui pra gente encerrar o nosso podcast. O Beto foi bondoso agora, porque provavelmente eu devo ser um dos únicos também, né? Não dos melhores, porque é um dos únicos, né? Mas aproveitar então esse momento de AgriShow, de falar do agro e tudo mais. Tem uma música que ela não é tão conhecida, ela não é tão famosa, mas é uma música que eu acho muito bacana. Eu vou cantar um trechinho dela aqui, porque na verdade ela é uma mensagem do agricultor, do produtor rural para a sociedade, para as pessoas que não conhecem de fato, né, o que acontece no campo. Então, levando em conta essa ideia toda da comunicação, tudo isso que a gente falou, a música, para quem quiser, se chama Mastigando Água, procurem lá depois, e tem um trechinho dela que é a mensagem do produtor para a sociedade, que diz assim: você vive dizendo que eu sou caipira, pra que alimentar no peito tanta mágoa? Se eu cruzar os braços, como é que vai ser? Quando bater a fome eu vou pagar pra ver você comendo areia e mastigando água. Mais ou menos assim, procurem lá depois. Aô, trembão! Gente, mais uma vez, muito obrigado. Um prazer enorme estar com vocês. Obrigado, Vinícius, obrigado, pela Beto, palhinha e pela entrevista maravilhosa. Estamos aqui encerrando mais um bate-papo no nosso podcast Pés no Chão e Raízes no Agro. Essa parceria da Credit Citrus com a Harvey Agribusiness School e a Palavra em Movimento. Um grande abraço e até a próxima.